Essa é a pergunta. Porque Deus fala com todo mundo. O Espírito Santo habita no teu coração. E Deus fala com todo mundo. A grande diferença é que alguns estão sensíveis à voz do Espírito Santo. E outros nem tanto. Por isso não conseguem ouvir o que Deus está dizendo. Mas eu quero dizer para você que Deus tem falado com você todos os dias. Sempre Ele tem falado com você. Aí você pergunta, pastor, mas por que algumas pessoas não conseguem ouvir? É lógico, irmãos, que aí nós vamos caminhar no sentido da comunhão. Por quê? Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conseguimos interpretar a voz de Deus. Porque Deus não tem falado, pelo menos não comigo, de forma audível. E eu não sei se Ele falou com Jonas assim. Se de repente Jonas estava lá paradinho, sossegadinho, de repente vem a voz do céu, aquela voz bonita, Jonas. Não é? Deus já falou com você desse jeito? Já pensou algum dia Deus falar assim com você? Sérgio, Sandro. Primeiro que eu acho que o cabra assusta, né? Primeiro, se não está preparado, né? Vai assustar. Então Deus comigo também não fala uma voz audível. Mas pelo tempo que eu caminho com Deus, eu consigo descobrir quando Ele quer falar comigo ou quando Ele está falando comigo. Por um simples motivo. Porque eu me relaciono com Deus já há bastante tempo. Há quase 30 anos. Eu sou casado há 23. Com a Ângela, né? Mas nós nos conhecemos há 27 anos. Período de namoro, noivado, e, enfim, quase 30 também. Quase praticamente o mesmo tempo de conversão. E nós, às vezes, só num olhar, eu consigo entender como é que ela está. Só de olhar. Só pelo bom dia, eu consigo entender se ela está bem ou se ela não está. Ela consegue, só eu chegando em casa, ela consegue, o que aconteceu? Já consegue perceber que tem alguma coisa errada. Não precisa nem falar nada, irmãos. Não é assim? Não é assim, marido e mulher? É, não é? Tua esposa, se acordou e falou assim, bom dia. Dependendo do jeito que ela te respondeu, você vai fazer o quê? Não vai falar mais nada. Porque senão vai dar problema. Só do jeito do bom dia que ela responde, não é assim? Ou talvez ela nem responda, então aí você sai de casa, porque o bicho está pegando. Não é verdade? Não é assim que funciona? Só uma palavra. Quando o papai olha para o filho, minha mãe era assim, quando ela me olhava, no olhar 43, né, Valquíria? Valquíria também lembra, minha irmã aqui, ó, Valmir, não é? Quando ela dava aquela olhada, já vou apanhar, já sabia. Às vezes está na casa de alguém, falava alguma besteira. Que minha mãe educava a gente, quando chegava na casa de alguém, a gente tinha que se comportar. Porque se não se comportasse, quando chegava em casa, apanhava. Minha mãe era assim. Agora ela não faz mais isso porque eu corro. Hoje dá para correr. Naquela época era pequeno, não dava. Mas é só o olhar. Ela olhou. Por quê, irmãos? Porque relacionamento, convive todo dia junto. Todo dia. Não precisa, só o timbre da voz é o suficiente para a gente conseguir entender o que a pessoa quer dizer. E com Deus é assim. Nós nos tornamos sensíveis à vontade de Deus dependendo do quanto nós nos relacionamos com o próprio Deus, o quanto nós temos de tempo de oração diária com Ele, de leitura da sua palavra. Quanto mais a gente vai se relacionando com Deus, mais a gente vai percebendo que às vezes tem uma circunstância que está acontecendo, aí, opa, Deus quer me falar alguma coisa aqui. De repente aquela paz que vem no coração na hora de tomar uma decisão, vem aquela paz, para mim é um indicativo de Deus. Quando eu começo a ter dúvida, eu vou orar mais, porque eu acho que de repente não é uma coisa a se fazer, mas quando vem a paz, e a paz que é o árbitro no coração, diz a Bíblia, aquela paz, eu falo, não, isso aqui é de Deus, esse é o momento, essa é a decisão, porque eu tenho aprendido a ouvir a voz de Deus, e todos nós temos que aprender a sermos sensíveis, e essa é uma qualidade deste homem.
Deus falou com ele a primeira vez, ele ouviu. Deus falou com ele a segunda, ele ouviu também. Depois Deus vai falar com ele a terceira, ele também vai ouvir. Porque ele era uma pessoa que tinha comunhão com Deus. Ele conseguia ouvir a voz do Senhor. Uma terceira qualidade ainda na vida de Jonas. Ele era uma pessoa honesta. Os versos do capítulo 1, verso 8 e 9, está lá separado ali, acho que dá para ler, né? Diz assim: então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Aí na sequência ele vai dizer assim: tudo o que está acontecendo aqui é por minha causa. Olha só, Jonas fugiu, em vez de ir para Nínive, foi para Tarsis, pegou um navio no sentido contrário. Veio o mar se revoltou, e aí Deus estava nesse negócio, e aqueles marinheiros começaram a perceber que eles não iam conseguir subsistir. E eu não li todo o relato, né, irmãos? O livro é longo, mas depois você pode ler. Se você já leu, você vai testificar isso. Que Deus está falando através da tempestade. E o povo do navio, os marinheiros, começaram cada um a buscar seu Deus, não tinha resposta nenhuma. E aí eles começaram a ver todo mundo preocupado. De repente, alguém desce lá no dormitório do navio, e quem que estava lá belo e bonito dormindo? Jonas. Ué, peraí, todo mundo preocupado com um naufrágio iminente, e Jonas está dormindo? Alguma coisa tem de errado aqui. O pessoal vai perguntar para ele. Essa é a hora que eles perguntam: o que está acontecendo aqui? Você sabe de alguma coisa? Por que você está tão tranquilo? Nós estamos preocupados aqui, a gente vê que nós vamos, o navio vai naufragar, e aí? E você? De onde que você vem? Quem é você? O que você está fazendo aqui? Ele fala assim: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Falou: bom, se esse Deus fez o mar, então o bicho é com Jonas mesmo. O negócio é com você. E Jonas diz assim: é por minha causa. Eu penso no seguinte, irmãos: se eu tivesse no lugar de Jonas, será que eu seria tão honesto quanto ele? O pessoal fala assim: olha, de quem que é a culpa de todo esse navio, todas as mercadorias do navio, toda a tripulação? Este navio vai naufragar, todo mundo vai morrer, vai se perder tudo que tem aqui, e a culpa é de uma pessoa. E aí o capitão do navio chega assim: e quem que é? Sou eu. Aí o pessoal, aí ele falou assim: se vocês me jogarem no mar, vai ficar tudo certo. Você falaria isso? Sinceramente, não precisa responder não. Você falaria que você é o culpado? Que isso está acontecendo por sua causa? Que você vai ser o causador da morte de uma tripulação inteira, do naufrágio do navio, de perder tudo que eles tinham ali? Você diria que você é o culpado? Você diria que é por tua desobediência que isso está acontecendo? É uma pergunta boa, hein? Por menos a gente mente, por menos. Imagina quando está correndo risco de vida, ou melhor, risco de morte. A gente mente por menos. Mas aqui está a qualidade dele. Ele foi honesto. Jonas foi honesto. Falou assim: a culpa é minha. Eu sou o culpado. Tudo isso está acontecendo porque eu desobedeci a Deus. E aqui nós vemos uma qualidade deste homem que é marcante, né? Marcante. Temos que dar louvor para a sua atitude. Mas tem mais ainda, vamos lá. Uma quinta. São só 22, acho que a gente consegue terminar até às 9. Brincadeira, irmãos, não leva isso a sério quando eu falo assim, eu sei que é só para despertar a atenção dos irmãos. Jonas era um homem
de oração. Pulou ali? Desculpa. É o responsável. Jonas era uma pessoa responsável. Na continuação do tópico terceiro aqui. Versos 11 e 12 do capítulo 1. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Essa qualidade de Jonas é muito interessante, irmãos. Porque, na verdade, aqui ele assume a sua responsabilidade na causa. Tem uma tendência do ser humano com a qual nós temos que lutar muito contra, que é de projetar a culpa. Ou de jogar a responsabilidade dos nossos erros nas costas das pessoas. E isso é uma coisa que o ser humano faz constantemente. Constantemente. Muitas vezes pela nossa falha, porque nós erramos, porque nós estamos colhendo os nossos erros, as nossas atitudes, muitas vezes nós erramos, mas não assumimos a responsabilidade sobre o nosso erro, e sempre a culpa é da outra pessoa. O casamento está falindo, está indo de mal a pior, o casamento está quase acabando, e a culpa é do meu marido. Ou não, a culpa é da minha esposa. E aí quando a gente para ouvir os lados, a gente descobre que todo problema do casal tem 3 histórias. Sempre tem 3 histórias. A história que o homem conta, a história que a mulher conta e a história verdadeira. Aquela que está acontecendo mesmo, em que há uma participação de culpa. Talvez um tenha um pouco mais de culpa, outro um pouco menos, mas, irmãos, sempre tem participação. A nossa tendência é não assumir a nossa parte e sempre projetar a culpa no outro. Não, a culpa foi ele que errou, foi ela que errou. E às vezes esquecemos de tudo aquilo que a gente foi semeando muitas vezes e que causou problemas. A falência muitas vezes da família, a falência financeira, às vezes a culpa sempre é da mulher que gasta muito. A culpa sempre é do consumismo, mas às vezes a culpa está em quem administra. Problemas com os filhos é que não tem jeito, os filhos não prestam, e a gente vai ver que às vezes o problema dos filhos são os pais, na criação. A culpa sempre é, a responsabilidade sempre é jogada para o outro. Saí da igreja porque eu não gostava das pessoas, porque eu fiquei 2 domingos sem vir e ninguém me ligou, porque ninguém foi me visitar, e aí você vai ver, a culpa é porque a pessoa estava apostatada, porque já tinha esfriado espiritualmente, tem que colocar a culpa em alguém. E normalmente a culpa vai para os irmãos da igreja, vai para os pastores, mas a pessoa estava apostatada, ela já estava longe de Deus, só que é difícil a pessoa dizer, eu deixei de ir porque eu fraquejei na minha fé. A culpa sempre é do outro, sempre é do outro. E aqui tem uma qualidade que eu vejo em Jonas, que ele foi responsável. De quem é a culpa? Ele diz, é minha. Isso está acontecendo aqui por minha causa. Eu sou o culpado, ele diz. Ele diz mais ainda, hein? Vocês querem resolver o problema? Me lança no mar, que tudo vai ter resolvido. E realmente foi. A história mostra que foi. Ele foi lançado ao mar e tudo se resolveu. A tempestade acalmou, ficou tudo certo. Jonas foi engolido por um peixe. A Bíblia não diz que é baleia, irmão, não cometa essa heresia. É um grande peixe, diz a Bíblia. E ele foi lançado ao mar porque ele assumiu a sua responsabilidade. E aqui nós vemos uma qualidade grande na vida dele.
Ele é, ou era, ou foi uma pessoa muito responsável e assumiu sua culpa. O quinto, que eu já estava pulando aqui, a questão da oração, nós vemos que Jonas era um homem de oração e essa era uma qualidade dele. A Bíblia diz que do ventre do peixe, ele fez aquilo que ele mais sabia fazer. Porque a oração de Jonas é a oração de alguém que tem intimidade com Deus. Não é aquela oração ralinha, não, né? Às vezes as pessoas fazem aquela oração ralinha. Todo mundo faz, né? Mas aqui é a oração de alguém que conhecia muito bem a Deus. Olha só a oração que ele faz do ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Olha que oração bonita, oração de alguém que conhece a Deus, a oração sincera de quem reconhece o seu estado de apostasia, o momento em que esteve apostatado de Deus, oração de quem reconhece que errou contra Deus, oração de quem reconhece quem é Deus. Jonas era um homem de oração, e essa é uma qualidade que nós não podemos negar, está na Bíblia. Era alguém que tinha comunhão com Deus, alguém que conseguia ouvir Deus, mas alguém que falava com Deus também. E essa é uma qualidade, irmãos, que nós temos que destacar na vida dele. E eu creio que é uma qualidade também que nos destaca no reino de Deus. O tempo que a gente gasta falando com Deus, orando ao Senhor, buscando a Deus, ou falando com Ele, ouvindo a voz do Senhor. Isso com certeza, essa menção com certeza deve ser feita com respeito à vida deste homem. E a última consideração aqui. Um crente zeloso. 4:1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E aqui o contexto, né? Quando Deus faz nascer a planta sobre Jonas e depois no dia seguinte traz sombra para ele, no dia seguinte Deus mata a planta, e aí a aplicação que Deus faz dessa analogia é justamente essa. Jonas, você está preocupado com a planta, mas você não está vendo que tem uma nação inteira, Nínive, que está perecendo pelo pecado, e Deus estava mandando Jonas ir lá falar do amor de Deus. Jonas não quis ir, porque a gente tem que entender que tinha um pouco de zelo. Ele tinha zelo, ele não tinha misericórdia. O zelo de Jonas é um zelo sem misericórdia, que é muito diferente do zelo que a gente tem que ter nos nossos dias e o zelo que Deus tem por nós, né? Deus tem zelo conosco, mas Ele tem misericórdia. Jonas era zeloso, mas ele não tinha misericórdia, não. Por que ele era zeloso? Jesus fala uma sentença, uma frase no Sermão do Monte, lá no capítulo 7 de Mateus, no capítulo 7, verso 6, Jesus usa uma expressão, que às vezes nós usamos essa expressão para algumas coisas que se aplicam a ela. A expressão de não lançar pérola aos porcos. Já ouviu essa expressão? Não dar pérola aos porcos. Quer dizer, para o porco você dá lavagem, não dá pérola. A pérola você guarda, a pérola é uma coisa preciosa. Então não fica dando coisa preciosa para quem não vai valer a pena. A expressão que Jesus usa é essa.
E eu penso que isso que estava na cabeça de Jonas. Ele não tinha ouvido Jesus falar isso. Jesus vem muito depois dele, mas eu penso que esse zelo aqui. Poxa, o povo de Nínive não merece. Os ninivitas eram conhecidos por serem extremamente cruéis. E mesmo naquela época em que se guerreava muito, que as batalhas eram atrozes, existia um conceito, umas regras de guerra, mesmo naquela época. Como existe hoje, né? O prisioneiro de guerra tem que ser bem tratado. Se ele foi morto em batalha é uma coisa, já morreu, infelizmente. Mas se ele foi preso, ele tem que ser tratado. Ele tem os direitos humanos de ser humano. Ele tem seus direitos. Então existe uma convenção entre todas as nações que mesmo em guerra, o prisioneiro de guerra ele deve ser tratado. Ele pode ficar preso, mas ele tem que ser alimentado, tem que ser cuidado, tem que dar banho, tem que dar roupa. Ele tem que ser cuidado. Isso é uma coisa que existe hoje e existia naquela época também. Mas os ninivitas, eles eram conhecidos pela crueldade, inclusive com os prisioneiros de guerra. Eles exterminavam, eles eram cruéis. Eles prendiam a pessoa em praça pública, acabavam com a pessoa, estraçalhavam a pessoa, colocava a pessoa como modelo. Tipo assim, não mexa com a gente, que você está vendo o que a gente faz. Eles eram cruéis. E aí Deus fala para Jonas, vai lá em Nínive, e vai lá pregar a palavra, porque eu quero que o povo de Nínive se arrependa. Jonas pensou o quê? Falou, o quê? Aquele povo cruel? De jeito nenhum. Ele não quis. Ele deve ter pensado isso, eu vou dar pérola aos porcos, eu vou levar a palavra de Deus para aquele povo que não merece. Aquele povo não merece. Aquele povo merece ser exterminado da terra. E aí quando Deus faz essa analogia de nascer a bobodeira, a planta sobre ele, e que no dia seguinte a planta morre, e Jonas fala assim, oh Deus, por que você fez isso comigo? Ficou irado. Deus fala assim, você teve misericórdia da planta, Jonas, você não tem misericórdia do povo. Por quê? Porque Jonas foi lá, depois de ser vomitado pelo grande peixe na terra, Jonas foi para Nínive e cumpriu a palavra de Deus, e pregou a palavra contra gosto. Ele não queria fazer isso não, mas ele foi lá e falou, povo, você precisa se arrepender, porque o Deus do céu diz o seguinte, que se vocês não se arrependerem, eles vão acabar com vocês. O que o povo fez? A Bíblia diz que o povo rasgou as vestes, colocou cinza sobre a cabeça, foi um sinal de arrependimento, toda a nação inteira se arrependeu. E aí Jonas ficou alegre? Não, ele ficou triste. Não é possível que esse povo vai se arrepender. Ele era zeloso, ele não queria dar pérola aos porcos, ele não tinha misericórdia. E Deus tem misericórdia, né, irmãos? A gente sabe. Mas a gente não pode tirar isso dele. Que parte disso é porque ele sabia, não, a nação de Israel é abençoada. A palavra de Deus é digna. As más línguas dizem assim, pastor, quando acabar a bateria, para você parar de pregar. As más línguas dizem isso, eu não acredito. Não. Então Jonas está dizendo assim, eu não vou lançar a palavra que é tão digna, a palavra de Deus que é tão especial, para esse povo que não merece. A palavra de Deus é rica. Eu penso que isso que estava no coração de Jonas, zeloso. Nós, às vezes, somos muito menos zelosos pelas coisas de Deus, irmãos. Às vezes não temos zelos com as coisas na casa de Deus, com as coisas do templo. Às vezes nós tratamos as coisas de Deus de uma forma muito leviana. Às vezes nós damos pérola aos porcos. Então, nós podemos ver que Jonas tinha essas qualidades. Eu creio que talvez nós vamos achar outras qualidades aqui, não é? Esse não é um estudo, uma mensagem que vai esgotar esse assunto. Com certeza não vai esgotar o assunto, porque a gente vai achar outras qualidades quando a gente lê. Se você lê a Bíblia sobre esse prisma, né? Quando a gente lê o livro de Jonas, a primeira coisa que aparece são os seus defeitos. E a gente condiciona a nossa mente aos defeitos de Jonas. Mas se você lê o livro de Jonas, fica aí como lição para casa, leia o livro de Jonas buscando as suas qualidades. Você vai ver que ele tem muitas. E a aplicação, eu disse aos irmãos, a aplicação aqui é muito simples, irmãos. A aplicação dessa mensagem